Estamos começando mais um episódio do Foca na Causa. Hoje nós vamos estar aqui com a Aline Stoebel. Ela é enfermeira daqui das unidades básicas de Mafra e ela também é especialista em medicina da saúde. É medicina da saúde que fala, Aline? É saúde da família. Saúde da família e também da mulher. Isso. Então a Aline, ela é especialista em saúde da família e da mulher e ela está aqui hoje para trazer muito conhecimento e informação para você que está nos assistindo. Antes de qualquer coisa, já comente, curte, compartilha. Ajuda a Foca, ajuda a esse assunto, a esse conhecimento que você está recebendo aí, a compartilhar com mais pessoas. Aline, seja muito bem-vinda aqui no Foca Verne. Obrigada, Cláudia. É um prazer estar aqui, poder compartilhar um pouco do conhecimento que a gente tem, né, das experiências que a gente tem no nosso dia a dia, porque nem tudo a gente aprende na faculdade. Na verdade, eu digo que pouquíssimo a gente aprende na faculdade, muito a gente vai pegando no dia a dia. Então, é muito bom poder compartilhar essas experiências e trazer conhecimento realmente. E eu agradeço muito que você esteja aqui conosco, né, com os focados na causa. Nós aqui temos essa honra de ter você aqui passando o teu conhecimento da prática que você tem como enfermeira para todas as pessoas que nós teremos acesso. Aline, você trabalha em qual unidade? Eu trabalho hoje no SF CAIC, né, que é na Vila Ivete. Na Vila Ivete. E quantas pessoas vocês atendem lá? Então, são 2 unidades. O CAIC 1, ele tem, em média, 4.000 pessoas, 4.300, né? E o CAIC 2, 3.400, 3.600. Esse número, ele varia, né? Por conta da mudança que acontece na região. Sim, as pessoas mudam bastante vão embora, às vezes, né? Aline, com a tua prática, né, na enfermagem, existe ainda muita mistificação em relação ao atendimento básico de saúde, né? Preconceito, muitas vezes, até em relação a ir buscar um atendimento no posto de saúde, né? Como que você acredita que isso pode ser desmistificado ou que mitos existem ainda ao redor desse atendimento nos postos de saúde? Então, hoje a gente encontra muito preconceito em relação ao atendimento, principalmente do enfermeiro, né? Porque antigamente a gente via o enfermeiro como um secretário, né? Basicamente isso. E a gente sabe que o trabalho do enfermeiro ele vai muito além disso, né? Então, não existe, o médico é melhor do que o enfermeiro é melhor do que o médico. Cada um tem o seu papel e a sua importância. Os dois, eles vão se complementar. Então, eu não posso dizer, eu ser enfermeira é mais importante, eu ser médico é mais importante, né? Os dois trabalhos, eles se complementam, eles se conectam. Mas a gente precisa mostrar para a população qual que é o papel do enfermeiro, né? Realmente na unidade de saúde, qual que é o papel do médico de família, qual que é o papel dos agentes comunitários, qual que é o papel de todos esses profissionais que atuam na unidade de saúde. Atualmente, a gente trabalha com os protocolos de Florianópolis, né? Que o enfermeiro ele pode prescrever medicações conforme alguns quadros de saúde. Então, às vezes, a gente encontra esse preconceito assim, nossa, você está prescrevendo essa medicação? Sim, eu estou prescrevendo essa medicação com base no conhecimento teórico que eu tenho, no conhecimento científico, com base na minha avaliação clínica, né? E eu vou até certo ponto. Se eu chego até aquele lugar e eu vi que não deu certo, aí a gente passa para o colega médico ou ele complementa aquele nosso atendimento, porque senão a gente não dá conta, né? A gente precisa dividir esses atendimentos para que para a gente não sufocar o sistema de saúde. Aqui, orientar o público, né? Quais são as práticas de saúde que normalmente vocês orientam a população a fazer, Aline? A unidade de saúde, ela tem como visão, como objetivo, né, o cuidado preventivo. Então, às vezes, a gente confunde, né? Os pacientes acabam confundindo. Eu estou com uma emergência. Aqui na unidade de saúde, a gente não atende emergência. A gente atende cuidado preventivo, que é cuidado programado. Então, a gente programa os exames, a gente programa aquele cuidado, a gente programa a orientação. Claro que, às vezes, a emergência num posto de saúde é diferente de uma emergência que a gente vai atender numa UPA, né? Por exemplo. Mas a gente quer conscientizar a população que eles busquem esse atendimento. Porque, às vezes, o paciente ele chega na atenção secundária ou terciária porque ele já infartou e aí ele já tem que fazer uma cirurgia, mas porque o atendimento da atenção primária ele não foi buscar no tempo oportuno.
Então, a gente precisa ensinar a população a buscar realmente esse atendimento, né? Fazer as suas consultas de rotina, fazer os exames de rotina. E mais do que fazer os exames de rotina é seguir as orientações que são passadas. Porque é muito, muito lindo eu pegar um exame, dizer que ele está alterado e falar assim, olha, seu João, você precisa fazer atividade física, você precisa cuidar da tua alimentação. E aí ele vira as costas e ele continua comendo comida errada, continua fumando, continua não fazendo atividade física e, se duvidar, ainda piora um pouquinho. A gente conhece essa realidade, mas a gente precisa trabalhar na conscientização de que é assim que a gente vai prevenir problemas futuros, que a gente vai poupar essa população de ter o kit farmacinha em casa, né? Que vai tomar 2, 3 remédios de manhã, 2, 3 remédios na hora do almoço, 2, 3 remédios à noite. Né? Eu acho que eu não quero chegar na minha velhice nessas condições, né? Eu quero chegar com saúde, senão eu não vejo muita vantagem. Que é o que a gente ouve falar muito hoje, né? Ali na qualidade de vida, né? Em todos os estágios da nossa vida, né? A gente vê mesmo pessoas, às vezes, até relativamente jovens, sim, ali chegando na questão já da idade de idoso e tal, mas que já não consegue, às vezes, muitas coisas que na idade que está, poderia estar exercendo, mas porque não cuidou, né, não obedeceu, né, algumas orientações, então acaba tendo uma qualidade de vida muito ruim, muito cedo. Né? Um dos problemas graves que a gente tem hoje é a obesidade na idade ainda jovem, né? Tem muito jovem, muito obeso, e aí a obesidade ela nunca vem sozinha. Ela vem com a diabetes, ela vem com a hipertensão, ela vem com problemas ósseos, ela vem com problemas de mobilidade, ela vem com muitos outros problemas que, às vezes, elas estão escondidas só na obesidade, né? E aí a gente fala, mas eu não quero ficar com o shape sarado, né? Eles falam. Mas não é só sobre isso. É sobre condições de saúde, é sobre ter qualidade de vida a longo prazo, né? A saúde dos 60 eu faço nos 30. Nossa, quanto tempo antes, Aline? Isso eu não sabia. Aline, você é especialista em saúde da mulher. Isso. Então, conta pra gente quais são os cuidados básicos que uma mulher precisa ter. Na verdade, hoje a gente para de pensar a mulher só como um útero, né? Só como uma mama. Então, todos os cuidados de saúde para todos os pacientes, essa mulher tem que ter, além dos cuidados específicos para ela. Então, ela tem que fazer as consultas de rotina, tem que fazer os exames laboratoriais, ela tem que ter manter as vacinas em dia, né? As vacinas, elas são importantes. E, além disso, ela tem que fazer o exame preventivo, né? A citologia oncótica, que é para prevenir o câncer de colo de útero, né? Que a gente vai conseguir identificar antes dessa mulher já tem uma lesão precursora do câncer de colo de útero. Aline, você trouxe, né, algumas coisas, a enfermeira trouxe, ó, pra gente aqui, ó, que carinho, né? Eu agradeço muito ter trazido para exemplificar. Cadê aquele de útero, Tá, pode pegar, né? Que você tá falando do colo ali, né? Para mostrar pros nossos focados aí. Se puder explicar o que significa isso, Aline, cada um deles, pode explicar. Tá, então esses daqui são colos de útero, né? O colo do meio, ele é o colo normal, que ele não tem nenhuma alteração. E os demais, eles todos têm alguma alteração. Por que eu tenho isso e eu levo para o consultório para as consultas? Para a gente conseguir mostrar e exemplificar para as mulheres o que às vezes eu consigo ver na hora do exame ginecológico. Então, às vezes eu falo para ela, olha, você tem cisto de Nabô. E aí eu falo para elas fazem uma cara assim, meu Deus, o que é isso? Né? Uma cara tipo, meu Deus, é grave? É grave, né? Eu preciso fazer um tratamento, preciso fazer cirurgia. E aí eu consigo explicar, então eu pego o modelo que tem os cistos de Nabô e eu consigo explicar para ela que é uma condição normal, que muitas mulheres têm, que ele não é patológico, que é, né, um ducto que ele entupiu ali, tá tudo certinho, que ele só vai ter problema em grandes quantidades se ele tiver muita vascularização, porque aí ele pode estar escondendo uma lesão precursora de câncer de colo de útero. Mas aí são outras condições, mas no geral ele não é maligno. Então eu mostrando para ela pode pegar, ela pode, né, palpar ali, ela
tem mais tranquilidade no que eu estou explicando, porque fica visível, né? A gente sabe dos meios de aprendizado, né? Então, eu não sei se essa mulher aprende ouvindo, pegando ou né, desses modos. Então, eu faço todos os modos para ela, para que eu tenha certeza de que ela está entendendo o que eu estou falando. Porque eu falo, você tem uma bolinha no colo do útero, primeiro que às vezes ela não sabe nem o que é o colo do útero. Uhum. Uma bolinha, ela pode imaginar 1000 coisas. Sim. Então, eu mostro para ela, eu mostro o que é o normal e o que está alterado nela. E aí fica mais tranquilo. E você trouxe vários exemplos, você pode falar sobre cada um deles? Tá, o pólipo, ele é uma alteração, então, que cresce como se fosse um tecido anormal, e ele não é maligno, né? Só que, às vezes, ele gera muito sangramento. Então, aquelas mulheres que, às vezes, têm sangramento espontâneo ou sangramento fora do período menstrual, a gente precisa encaminhar para fazer a retirada. Então, ele não é grave, né? Mas a gente precisa ter mais atenção, porque, às vezes, de tanto sangramento que essa mulher tem, ela pode desenvolver anemia ou outros problemas de saúde, né? A ectopia também é uma outra condição normal, comum da gente encontrar nas mulheres, principalmente nas adultos jovens, né? É uma condição de alterações hormonais. Então, o tecido que está na junção escamocolunar, que é dentro do colo, né, do canal do colo do útero, aqui dentro, que ela fica aqui para dentro, ela se exterioriza, né? Uhum. E aí ela não causa nenhum dano quando ela está saudável. Antigamente, toda mulher que tinha ectopia, elas eram cauterizadas. Só que de tanto cauterização, isso pode trazer outros danos para a saúde dela, que depois a gente foi percebendo esses danos. Então, se é uma ectopia saudável, uma ectopia que ela não é sangrante, que ela não está gerando outros problemas, a gente deixa assim e está tranquilo. A gente avisa a paciente para, se acaso ela começar a ter sangramentos espontâneos, ela venha procurar o serviço de saúde e aí a gente encaminha para o serviço especializado. Mas, se não, está tranquilo. Aqui é a vaginose. Você pode mostrar bem para aquela câmera ali, se você... Tá. Quando você pega na mão, pode mostrar bem ali. Esse daqui, então, é a vaginose. Então, muitas mulheres têm. E nem sempre ela não é uma IST, né? Uma infecção sexualmente transmissível. É porque a gente tem no canal vaginal fungos e bactérias. Então, às vezes, dependendo do ciclo, dependendo do estado de saúde que a mulher está, baixa de imunidade, ou outras coisas que ela está vivendo, esses fungos e bactérias, eles se desregulam. Então, a bactéria, ela se sobrepõe e ela causa uma infecção bacteriana, né, que a gente chama de vaginose. E aí ela vai ter esse corrimento, geralmente de cor acinzentada ou esverdeada, e ela vai causar um mau odor. E aí a gente vai precisar tratar com antibiótico. Se eu não trato essa infecção, ela vai lesionando, ela vai sensibilizando o canal vaginal e o colo do útero. E aí, às vezes, quando a gente vai fazer a coleta, a mulher sente até dor, né? Porque está todo sensibilizado, mas é por conta da infecção. Ele fica bem vermelho, bem sensível mesmo, o canal vaginal. Aqui eu tenho a candidíase, né? Que ela também faz parte dessa mesma ideia, né? Que aí ela também é o fungo, né? Então, aqui é a desregulação das bactérias, aqui é a desregulação dos fungos. A candidíase, ela aparece muito. Tem mulher que tem de repetição. Então, eu trato esse mês, no outro mês ela tem de novo, no outro mês ela tem de novo, e ela fica aparecendo frequentemente. E a candidíase, ela é mais difícil de tratar, né? Não é só uma medicação que a gente vai ter que passar. São hábitos de vida que essa mulher vai ter que mudar. Até a forma como ela vai fazer a higienização da roupa íntima dela vai interferir nesse processo. A alimentação dela vai interferir nesse processo. Se ela já tem uma doença de base ou não, por exemplo, se ela é diabética, interfere muito nesse processo. Mulheres diabéticas têm muita candidíase de repetição e aí a gente precisa primeiro controlar a diabetes para daí a gente começar a acessar essa candidíase. Então, tem coisas que às vezes a gente nem relaciona, mas... tem tudo a ver. Por isso que a gente precisa investigar a raiz do problema, não só tratar ali a causa. Senão a gente fica tratando ela com a mesma medicação o ano inteiro e essa mulher cansa, né? É horrível. Coça, arde, ela sente dor, é bem triste para a mulher que tem esse problema, né? A tricomoníase, então, ela é uma infecção bacteriana também e ela é uma infecção sexualmente transmissível. Então,
quando a mulher ela tá com essa infecção, que geralmente é um corrimento bem amarelado, um amarelado até meio esverdeadinho, bem líquida, bolhosa, né? O colo, a gente diz que fica um colo em framboesa, porque quando a gente limpa esse colo, ele fica bem pipocadinho, bem vermelho, parece realmente uma framboesa mesmo. E aí a gente precisa fazer o tratamento e identificar quais são as parcerias sexuais dessa mulher para que a gente possa fazer o tratamento também, porque senão ele vai continuar passando, né? E a colpite, que é uma inflamação ali no colo do útero, então a gente precisa avaliar quanto tempo que está já essa inflamação, precisa geralmente encaminhar para o ginecologista, né? Para ver se não tem também nenhuma lesão precursora de câncer de útero, escondida, às vezes, atrás dessa inflamação. E aqui é o câncer de útero mesmo, né? Então, que já é o estágio quando a mulher já está com a lesão instalada, né? Então, não são todas as alterações, mas são as mais comuns que a gente acaba encontrando. E dessas, assim, elas podem evoluir para o câncer ou não, se não cuidar de alguma delas? Então, a saúde da mulher, pensando em imunidade, quando a imunidade da mulher está boa, ela consegue sozinha ir eliminando o vírus, né, que é o precursor do câncer de colo de útero, né, que é o HPV. Então, qualquer infecção que a gente tenha, qualquer doença que a gente tenha que baixe a nossa imunidade, vai prejudicar, vai facilitar a entrada do HPV, né? Então, não quer dizer que só as infecções sexualmente transmissíveis ou só as infecções diretamente no canal vaginal. Qualquer doença de base que a gente tenha, por exemplo, a diabetes, ela é uma doença que deixa a gente com a imunidade mais baixa, né? Então, essa paciente, eu preciso fazer o exame ginecológico, né, o coletar o preventivo com uma frequência maior. Daí ela não entra naquele intervalo a cada 3 anos, se tiver 2 bons, porque eu preciso ver ela todos os anos justamente porque a imunidade dela é menor. Então, eu preciso acompanhar ela mais, né, porque ela tem mais disponibilidade para a infecção. Então, qualquer dessas infecções, qualquer dessas alterações pode facilitar a infecção do HPV. E, Aline, você está falando dessa questão do HPV, até você já tinha falado um pouquinho sobre isso, das questões da vacinação, né? Uhum. Então, tem nas escolas a divulgação disso. Eu lembro que teve uma época que teve uma polêmica, né, em relação a essas vacinas de HPV. Teve, né? Teve essa polêmica, porque daí as vacinas elas eram realizadas nas escolas, mas aí tinha criança que passava mal, tinha pai que não aceitava, tinha pai que não dava autorização e era realizado mesmo assim, porque não se sabia se era autorizado ou não. Então, teve muita polêmica em cima disso e também por conta da polêmica que a vacina do HPV ela já traz, né? Que tem aquele contexto assim, então você vai dar a vacina, o meu filho já pode iniciar a vida sexual, você está incentivando, ou vai dificultar depois para que eu tenha uma gestação, vou ter outros problemas de saúde, né? Tem algum chip nessa vacina, né? Tem tantas coisas que eles falam sobre as vacinas que é incrível. E é incrível mesmo, né? Não dá para acreditar, né? Porque é muito importante a gente manter a saúde da gente e as vacinas estão aí para isso, né? São cientistas estudando, né, para proteger as pessoas e não pelo contrário, né? Não é o contrário disso. É exatamente para salvar e não para matar, né? Então... Exatamente. E a vacina do HPV é justamente para proteger contra os tipos mais cancerígenos, né, do câncer de colo de útero, né, do HPV. Tem muitas mulheres, né, Aline, que elas negligenciam alguns exames preventivos. Quais você... Assim, claro, todos são importantes, mas os quais principais que você julga que sejam muito importantes que as mulheres façam? Que elas não negligenciem? Assim, né, como você falou, todos são importantes, mas o que é mais negligenciado e o que menos elas deveriam de fazer isso é justamente o citopatológico, né, que é o exame preventivo de colo de útero. Porque a gente não consegue olhar para a mulher e pensar, nossa, eu acho que você está desenvolvendo uma lesão, né? Porque a gente precisa coletar células e encaminhar para o citopatologista analisar e ver se ela está desenvolvendo ou não uma lesão.
E essa lesão, ela não se desenvolve em 1 ano ou meio ano, ela demora muito tempo. Então, se eu faço os meus exames com a rotina adequada, eu consigo pegar a lesão precursora, que é muito mais fácil de eu tratar, é muito mais fácil de eu devolver qualidade de vida para essa mulher. Porque eu não vou precisar fazer uma retirada do colo do útero ou do útero inteiro. Eu não vou precisar expor essa mulher a tratamentos muito agressivos, né? Eu vou conseguir focar em dar qualidade de vida e restabelecer a qualidade de saúde dessa mulher. Eu nunca falei isso aqui, mas em 2014 eu tive que tirar o útero, né? Porque tinha um mioma de 900 gramas, eu acredito que era quase 1 quilo, né? Até foi a doutora Carla, que gosto muito, é minha ginecologista. E não foi fácil, porque eu tinha ido num outro médico que, no momento que eu sentei com ele, e ele fez os exames, ele disse, você está com câncer. Então, eu sei o que é receber esse diagnóstico quando eu falo aqui, né? Eu nunca tinha falado em nenhum dos episódios, nós estamos no 30º. Porque é impactante você receber assim, né? Ó, você está com câncer. E aí, assim, o diagnóstico ele é muito pesado, né? Você receber ele assim. Mas, de fato, eu tive que tirar. Ele não era maligno, né? Mas depois, né, de feito todos os exames, depois da retirada. Mas eu não fazia essa prevenção aí. Isso. A prevenção ela é justamente para que a gente consiga pegar a lesão no comecinho. Imagina, então, ela fica muito mais fácil, né? Em relação ao mioma, né, que foi o que você teve, nas consultas ginecológicas, a gente tem o costume de perguntar qual foi a data da tua última menstruação, né? Mas hoje a gente sabe que a gente precisa perguntar além disso. Não é só a data da última menstruação. A gente precisa instigar a mulher a conhecer qual é o seu ciclo. Porque se a mulher não tem um ciclo de 28 dias, ela já diz que o ciclo dela, que a menstruação dela está atrasada, está irregular. E a gente sabe que o ciclo menstrual ele é de 28 a 35 dias. Então, tem mulheres que têm o ciclo de 35 dias, que é um ciclo maior. Mas se ela não se conhece, se ela não se percebe, ela vai achar que o ciclo dela é irregular. Porque ele não vem na mesma frequência do que a maioria das mulheres, né? A maioria é 28 dias. Mas tem a mulher que vem 30, tem a mulher que vem 32 dias. Então, tem algumas que vêm a 21 dias. Aí ele já é muito curto, né? Mas teria que investigar, ver se está tudo certinho. Mas o normal mesmo é 28 a 35 dias. Outra coisa que a gente instiga essa mulher a se perceber também, qual que é o tempo de menstruação ativa que ela tem. O normal também é de 3 a 7 dias. Então, tem mulheres que têm 3 dias, tem 4 dias, 5 dias de menstruação. E perceber o quanto de menstruação que ela tem. Porque o mioma, por exemplo, ele vai dando sinais pequenos ao longo do tempo que ele está se formando. Porque esse mioma de 900 gramas, ele não se formou em meio ano, né? Em 1 ano. Ele levou mais tempo. Então, o que a gente pede para a mulher observar e o que a gente instiga a mulher a observar? Quantos dias da menstruação? É 3 dias? A gente vai anotando. Quantos absorventes ela usa no dia? Ou se ela usa o coletor menstrual, quanto que vem, né, de menstruação? Porque, às vezes, o mioma ele faz um sangramento a mais, né? E aí, se de repente o ciclo dela era de 3 dias esse ano que vem era 4, mudou para 4 dias. Mas por que mudou para 4 dias? O que você mudou na tua rotina? Introduziu algum hormônio, alguma coisa assim que poderia ter alterado? Não mudei nada. Então, alguma coisa tem de diferente. A gente já pode focar essa investigação direcionada para isso. Se cada vez que você vem na consulta, o teu ciclo está aumentando, o fluxo de sangue, é porque ele não é normal, né? Porque ele não vai aumentar assim drasticamente do dia para a noite. Ele vai de pouquinho, tanto que é tão pouquinho que a gente nem percebe. Você sabe, Aline, que quando eu dava aula, eu falava sobre essas coisas com as meninas, até com os meninos. Porque os meninos também têm que entender, né, o ciclo menstrual das mulheres, né? Sejam homens, porque muda, não muda? A gente fica mais nervosa, a gente fica... Muda. Muda, com certeza. A gente, às vezes, dependendo do período que a gente tem menos disposição ou mais disposição, ou a gente fica mais falante ou menos falante, a gente fica mais quietinha, a gente não quer que mexam tanto com a gente. Então, eu chorava. Tem mulheres que ficam mais emotivas. Eu chorava muito. Ou comem mais, ou comem menos. Então, tem muitas dessas mudanças. E se conhecer, saber como que é esse período, né, é essencial.
É porque tem algumas mulheres que apresentam mais irritabilidade, Sim. inclusive, ou seja, ficam mais nervosas, mais agressivas. E aí, pô, quem convive precisa entender, né? Que é aquele momento. Que é o ciclo ali pré-menstrual. Normalmente é na pré-menstruação que isso acontece, né? Que algumas ficam mais irritadas, outras mais choronas. No meu caso, eu ficava muito chorona, né? Falava pra mim, olha ali, pronto. Nossa, gritou comigo. Aí eu já chorava. Né? Então, é que agora, como eu disse, não tem mais útero, então... Aline, qual que é o papel da enfermagem, por exemplo, em relação à saúde mental da mulher? Existe acolhimento? Porque hoje a gente tem falado muito sobre isso, né? No Brasil, tem se falado muito sobre saúde mental. Eu até vi uma estatística ali, né, de que hoje as pessoas, inclusive, elas têm... que infelizmente agora não estou com o dado aqui, mas eu li que nós estamos com afastamento de trabalho muito mais por saúde mental do que por outros problemas de saúde. Não é verdade? É verdade. Eu li, infelizmente eu não estou com o dado aqui, daí não é fonte da minha cabeça, né? Mas que nós temos um afastamento do trabalho por questão de saúde mental, tanto de homens quanto mulheres. No posto de saúde, tem acolhimento para as pessoas que estão com problemas, né, de saúde mental ou a falta dela? Sim, a gente faz o acolhimento, né? Quando a enfermagem consegue acolher esse paciente, a gente faz esse acolhimento, a gente conversa, tenta entender o que está acontecendo. Às vezes, a gente já encaminha para o colega médico também, porque se ele vê a necessidade de entrar com alguma medicação para auxiliar esse paciente, a gente já vai fazer esse acolhimento também. Em específico, a saúde da mulher, a gente tem um problema que eu acho que já é instalado desde o momento que a gente nasce, que parece que tudo que acontece de errado a gente já quer puxar pra gente, né? Alguma coisa não funcionou, a culpa foi minha porque eu não fiz tal coisa. Não deu certo o meu trabalho, então talvez a culpa foi minha porque eu falhei. Então, a gente tem essa cultura de puxar a culpa, o que não deu certo, o que falhou, tudo para a mulher. E aí a gente vai se sobrecarregando. Dentro do ambiente de casa, a mulher também ela se sente na obrigação de dar conta de tudo, né? Quando ela tem mais pessoas que podem auxiliar. E isso reflete, com certeza, na saúde da mulher, né? Como eu já falei em outras vezes, a mulher ela não é só um útero. E aí, às vezes, ela vai refletindo os outros problemas de saúde justamente na saúde feminina dela. Então, quando ela está muito nervosa, quando ela está muito ansiosa, quando ela passou por um problema, por um estresse muito grande, tem mulheres que desregulam o ciclo menstrual. Então, a menstruação veio na semana anterior, passou por um estresse grande, a menstruação já está vindo de novo. Aí elas chegam desesperadas lá, meu Deus, o que está acontecendo que eu estou sangrando tanto? Aí você começa a conversar com elas, você passou por um período de estresse, está ansiosa, está preocupada com alguma coisa? E aí elas começam a falar. Aí eu falei, pronto, então tá aí o teu problema, né? Não é nada, provavelmente não é nada grave, é só o teu sistema nervoso que tá respondendo de alguma maneira. Às vezes, elas respondem com infecções, né? Porque quando a gente está muito estressada, muito ansiosa, a gente tende a não dormir direito, o ideal de horas por dia. A gente tende a não comer direito, ou não comer o saudável, né? Não tomar água, a quantia necessária. E aí, a gente vai baixando a nossa imunidade também. Aí, a gente fica exposto para as candidíases, para as vaginoses, né? Para essas outras infecções. E aí, ela não entende por que ela tem tanta candidíase no ano, se ela se cuida, se ela cuida tanto da higiene da roupa íntima, se ela cuida tanto da higiene íntima dela, né? Das outras coisas que a gente aconselha, se ela faz o uso da medicação. Mas o problema em si é a saúde mental, né? Que está totalmente abalada. Mas a gente precisa saber ligar esses pontos e escutar, de fato, o paciente, o que ele está dizendo para nós. Aline, é uma curiosidade minha, né, que veio agora, porque a gente está falando dessa questão da saúde da mulher, mas da importância também do cuidado do próprio parceiro, né? Porque a gente está falando muito do cuidado, do autocuidado da mulher. Mas o parceiro também tem que respeitar isso e não trazer doenças para casa. Porque eu estou falando isso porque eu já vi muitos casos onde o parceiro, acredita-se então lá na fidelidade dele, né? Mas não há. E aí ele acaba também trazendo doenças para casa.
né? Então, é falar também desse autocuidado do próprio homem. A gente está falando, claro, que é a saúde da mulher, mas para que ela tenha uma saúde, é importante que esse parceiro também esteja saudável, não é? Para que ele esteja... E você que trabalha num posto deve ver muito isso. Com certeza. E aí, geralmente, quando a gente descobre esses casos, né, principalmente das ISTs, ainda o parceiro ele consegue jogar ainda a culpa para a mulher. Então, fica mais complicado, né? É difícil, às vezes, até a gente dar essa notícia, né? O que é dar o diagnóstico, né? E aí, como que você adquiriu isso, né? Então, fica aquele... É uma situação difícil, mas é preciso conscientizar, né, as pessoas, buscar essa conscientização das parcerias, né, que se ela não se cuida, vai levar para casa, né, e às vezes vai ficar transmitindo isso e pode adoecer gravemente. O parceiro também, no caso, né? Que se ele também não se cuida, ele também vai prejudicar, às vezes, a família toda, né? Isso, porque daí ele tem aquela coisa assim, mas daí ela vai lá e se trata. Mas se ele não trata, ele fica passando de novo. E fica aquele ciclo vicioso, né? E eu já tive casos, inclusive, de doenças graves, né? Sexualmente transmissíveis, que elas devem ser comunicadas aos parceiros e que depois de 7 anos de relacionamento que o parceiro resolveu contar. E aí a mulher chega desesperada lá, porque eles nunca usaram preservativo, porque eles nunca, né? Estão casados, usam anticoncepcional, então eu não preciso usar o preservativo, né? E aí chega desesperada porque tá com medo de ter contraído uma infecção mais grave. É uma pergunta minha também em relação para esse esclarecimento. É a sífilis que daí... parece que é o parceiro que daí ele não pode ter filho, ela ocasiona isso, a sífilis? Ela prejudica de alguma forma a concepção? A sífilis na gestação, quando ela não é tratada, ela pode provocar o aborto, né? O parto prematuro, o aborto ou uma formação. Mas quando a mulher já está gestante e contrai a sífilis, se a gente faz o tratamento correto, tá tranquilo, não tem nenhum problema. E não prejudica a criança? Não, quando a gente consegue identificar na fase adequada. Porque se a mulher não faz o acompanhamento do pré-natal adequado, né? Todas aquelas consultas, hoje o Ministério da Saúde preconiza as 7 consultas, né? Se ela não vem fazer pelo menos esse acompanhamento, a gente não consegue identificar. E aí a gente não consegue tratar no tempo oportuno. Aí sim, ele pode vir com malformações ou até mesmo o parto prematuro, né? O aborto. A gente tem um monte de perguntas, né? Aline, você vai ter que vir aqui o ano inteiro. Pré-natal. A gente também tem, às vezes, pessoas que não fazem o pré-natal. É incrível, né? Mas eu ouço esses relatos de pessoas que ainda não fazem pré-natal, já vão muito tardiamente fazer, quando vão, né? A importância do pré-natal. Isso, então a gente já teve casos, inclusive, que a mulher descobriu a gestação quando estava tendo o bebê. De tão grave. Mas, realmente, a gente tem casos, assim, que faz a abertura do pré-natal, porque tendo a carteirinha parece que está tudo resolvido, né, na vida. Eu tenho a minha carteirinha, então tá tudo certo, né? Tá, beleza. Mas a gente precisa fazer esse acompanhamento, porque cada trimestre da gestação a gente solicita exames, a gente faz um acompanhamento para ver se essa criança está tendo um desenvolvimento adequado, um crescimento adequado. Se a mãe não está tendo alterações de saúde, né? Porque a mãe pode desenvolver algumas alterações como a eclâmpsia, né? Então, a gente vai cuidando dos dois. A gente não vai cuidar só do feto, nem só da mãe. A gente cuida do binômio, né? E aí, a gente precisa conscientizar a população da importância desse pré-natal. Né? Tem a vacina também após as 20 semanas, que é muito importante que essas gestantes façam. Algumas fogem da vacina, né? Não gostam muito, mas a gente corre de atrás também. Quem me conhece sabe que eu sou a louca da vacina, não deixo passar um. Mas é importante a gente fazer esse acompanhamento, porque, né, tem os exames laboratoriais, tem os exames de ultrassom, tem os exames físicos que a gente faz na unidade, tem o acompanhamento de saúde que a gente faz no geral. Então, se essa mãe está precisando de alguma outra coisa, né, que a unidade possa auxiliar. Às vezes, essa mãe já tem outros filhos, né, que a gente precisa olhar para esse lado também. A gente faz a parte da saúde oral, né? Então, a gente encaminha para o dentista para fazer todos os cuidados necessários, né? Então, é um cuidado completo. E aí, a gente precisa só que o paciente venha. Aline,
eu gostaria que agora você deixasse a sua mensagem para quem está nos assistindo, nos ouvindo, porque a gente está no YouTube e a gente também está no Spotify. Curte, comenta, compartilha, ouve, porque a gente está em todos esses canais. No Instagram também tem os nossos cortes. Então, não esquece. Curte lá, ajuda a Foca a chegar em mais pessoas que estão precisando saber desse conhecimento que a Aline trouxe hoje. Aline, a câmera é toda sua. Então, eu quero convidar você que tem ainda um preconceito com a unidade básica de saúde, que você venha, nos conheça, que você conheça o serviço do enfermeiro, do médico, do agente comunitário, de todas as pessoas que estão lá para prestar esse serviço para você. Né? Nós temos todos os serviços que o paciente precisa, com cuidado pensado, um cuidado planejado, um cuidado humanizado para que a gente possa receber da melhor maneira possível, né? E aquilo que a gente não consegue resolver na unidade, com certeza a gente consegue encaminhar para os serviços especializados. Então, não deixe de vir, não deixe de buscar e não deixe de cuidar da sua saúde no tempo oportuno, porque tudo aquilo que a gente consegue observar antes, a gente consegue tratar melhor. Então, como eu falei, a saúde dos 60 a gente faz nos 30. A gente não deixa para pensar na saúde dos 60 quando a gente está com 59. Tem que ser muito tempo antes. Aline, muito obrigada pela tua presença aqui no Foca Verna, no Foca na Causa. A gente vai ter muitas conversas. Eu espero que você, a doutora Natália, que também esteve aqui, venham muitas outras vezes para a gente falar. Eu adorei falar sobre esses assuntos, porque eles dizem respeito a todas nós mulheres, mas também a todos os homens, né? Porque nós estando bem, a sociedade também fica bem, não é? Então, muito obrigada, volte sempre. E hoje eu vou fazer diferente, o Foca no Café vai ser agora, porque eu não fiz aquele intervalinho e a gente vai encerrar com o Foca no Café. O café vem agora. Até o próximo episódio.